Tudo bem, turma? Boa noite. 8h05, dando sequência às nossas aulas da residência médica em Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Cédio Castro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre infecção de partes moles. Quem vai dar as coordenadas da aula é a doutora Rayane, intensivista horizontal e preceptora lá do nosso Hospital Metropolitano. Rai, obrigado, viu? Boa aula para nós. As câmeras abertas na medida do possível, turma, e o áudio fechado. No final, a gente abre para dúvidas e troca de experiência. Obrigado, viu, Rai, mais uma vez. Então, gente, boa noite. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre infecção de partes moles. Por que não está indo aqui? Peraí. Foi. Então, infecção de partes moles, ela inclui as infecções de pele, tecido subcutâneo, fáscia e músculo. Pode ter várias apresentações clínicas, né? Desde celulite até a fascite necrotizante. Esses dados aqui eu tirei do DataSUS nos últimos 10 anos, né? As internações que a gente teve de pacientes com infecções de pele e tecido subcutâneo, né? Nos últimos 10 anos, a gente teve 1.800.000, quase 1.800.000 internações aí de pacientes com esse tipo de infecção, né, predominando aí a região sudeste, mas os nossos dados aí epidemiológicos no geral, né, de todas as doenças são muito mal coletados, né, então a gente também não consegue de uma forma mais simplificada, dizer qual tipo de infecção predominou. Né? O que a gente consegue dizer de forma mais esclarecida é a região que mais se sobrepôs em relação às outras aí nos últimos 10 anos com as internações de infecção de pele e tecido subcutâneo. A gente pode dividir, então, de acordo com a extensão, né, se é superficial não complicada ou complicada, né, geralmente as infecções complicadas já vão pegar mais o tecido profundo, podem ser agudas ou crônicas, e se tem ou não necrose tecidual. Esse slide, eu acho que é um dos slides mais importantes, né, da aula, porque esse slide aqui mostra as camadas da pele e a gravidade, né, das infecções, né, vai estar relacionado à profundidade, né, do acometimento das camadas da pele. Quanto mais profundo, maior a gravidade. Então, a gente tem as camadas epiderme e aderme, né, que a gente vai ver a erisipela, impetigo, furúnculo, carbúnculo, que não é o nosso foco hoje, né, a gente tem a camada superficial da face, né, o subcutâneo, que aí a gente pega a celulite, né, pegando a epiderme e a derme, e no subcutâneo mesmo, aí a gente tem a fascite necrotizante, e pegando o músculo, né, a gente tem a mionecrose. Lembrando que mesmo os pacientes que têm um acometimento mais profundo, os pacientes mais graves, né, não necessariamente eles vão ter algum acometimento já da pele, muito pelo contrário, a grande maioria deles não tem nada, nenhum acometimento na epiderme nem na derme, né, o acometimento é mais em tecido profundo, e é por isso que a gente vai ver que a grande maioria das vezes o diagnóstico é muito tardio, o que atrasa mais ainda o tratamento. Os principais patógenos vai depender da localização, né, do tipo de lesão, né? O nosso foco hoje aqui, como eu falei, não é as lesões de pele, né? Porque raramente vai aparecer para a gente aí na terapia intensiva, né? A gente vai falar um pouquinho, né? Porque
Em alguns, vez ou outra, a gente vai ver pacientes com celulite, né? Alguns pacientes, inclusive, desenvolvendo celulite no contexto, no decorrer da internação, né? Então, um dos principais aí agentes, a gente vai ver mais para frente, mas é o estreptococo, né? Do grupo A. Vamos falar também um pouquinho da erisipela, que entra como diagnóstico diferencial aí da celulite, né, que é um dos principais patógenos, é o Streptococcus pyogenes, e o nosso foco principal é a fascite necrotizante, né? Então, a celulite, né, é a infecção de pele partes moles mais comum, né? Ela vai se caracterizar por eritema, dor, edema e calor, né? Alguns pacientes podem ter febre, calafrio e mal-estar. Ela vai se diferenciar aí da erisipela, porque as bordas da celulite são mal delimitadas, né? A gente consegue ver nessa foto aí, a próxima slide, a gente vai ver uma foto da erisipela, então consegue diferenciar. E, como eu disse, dos principais patógenos que a gente tem, no caso da celulite, é o estreptococo do grupo A, né, podendo também ter pseudomonas, e o Staphylo aureus na celulite é menos comum, a não ser que a gente tenha uma porta de entrada, né, um trauma, ou, por exemplo, uso de droga injetável, né, ferida. Aí, nesse caso, a gente tem que pensar em Staphylo aureus. A erisipela, né, então, é mais comum nas extremidades, nas pernas, né, membros inferiores, ou na face, né, como eu disse, ela vai se diferenciar aí da celulite, porque a gente consegue delimitar bem a pele íntegra, né, a pele normal da pele com erisipela, né, é doloroso, né, tem edema, tem eritema, né, mas a gente vai conseguir diferenciar por essa característica. E o principal patógeno, como eu disse, é o Streptopiógenes. E aqui é o tratamento, né, que aí a gente tem que pensar para tratar, a gente tem que pensar nos principais agentes que causam uma ou outra, né? No caso dos pacientes no caso, o estrepto, né? A gente começa falando da celulite não purulenta, né? Ou seja, que não tem porta de entrada. Pensando no estreptococo, a principal droga é a penicilina, né? Penicilina G, 4 milhões de unidades de 6 em 6 horas, e como droga alternativa a gente tem a clindamicina, né? E aí a gente vai ter os pacientes que podem ou não ter o estáfilo resistente ou não a meticilina, né? O MARSA. Então, os pacientes que não são resistentes, né? A gente pode usar a oxacilina, né? Ou até mesmo a cefazolina, né? Que é as drogas de primeira linha. E, como alternativa, a gente teria a clindamicina também. E o MARSA, a gente teria como primeira linha também a vancomicina, né? Aqui a gente entra, então, no nosso tema principal, que é a fascite necrotizante, né? É uma infecção fulminante e potencialmente fatal, mortalidade é alta, variando aí de 30% a 80%, que pode acometer a fáscia e o tecido subcutâneo com uma disseminação muito rápida aí para os tecidos, para as partes moles, né? São infecções raras, né? 4 a cada 100 mil pessoas por ano, mas esses dados são dados internacionais, né? A gente pode ver aqui que as internações em UTI, né? O que a gente tem de dados epidemiológicos são dados do Reino Unido,
da Holanda, que são países de primeiro mundo, né? Então, assim, os dados nossos, a gente não tem nada disso documentado, né? Epidemiologicamente, a gente não consegue dizer qual que é a nossa estatística de internação dos pacientes com fascite necrotizante. Então, os dados que a gente tem aí do Reino Unido, a internação é de 0,2% e na Holanda de 1,2%. Desses pacientes que são internados, um quarto, a metade dos pacientes vão ter choque séptico ou vão precisar de ventilação mecânica, um terço deles vão desenvolver lesão renal aguda, o tempo de internação na UTI vai variar de 5 a 12 dias. A idade média dos pacientes aí é de 50 a 60 anos, com um predomínio leve aí da população masculina. A fascite necrotizante de extremidade é mais comum do que as demais, e em seguida vem a perianal, mas, mais uma vez, todos esses dados aí são estatísticas do exterior, a gente não tem nada documentado, né, das nossas estatísticas para poder falar atualmente. E aí a gente pode dividir a fascite necrotizante em polimicrobiana, que é também chamada de tipo 1, né, que é causada por organismos aeróbios e anaeróbios. É mais comum nos pacientes idosos ou que possuem comorbidade. Tem como fator predisponente aí úlceras diabéticas ou de decúbito, hemorroidas, fissuras retais, as episiotomias e cirurgias colônicas ou urológicas, ou os procedimentos ginecológicos, e frequentemente vão estar associadas aí a gás no tecido, que muitas vezes fica difícil da gente diferenciar a fascite tipo 1 da gangrena gasosa. E aí na fascite do tipo 1, né, polimicrobiana, que a gente vê a gangrena de Fournier, né, que é o que a gente mais vê no nosso dia a dia com internações no CTI, que pega a região perineal e genital, e a angina de Ludwig, que é mais raro da gente encontrar aí, pelo menos nas internações em UTI aí precisando de desbridamento, né, que seria a infecção aí dos espaços faciais submandibulares, como mostra nessa figura do lado direito. O tipo 2 também é chamada aí de monomicrobiana, né, é mais causada aí por cocos gram-positivos, também principalmente Streptococcus do grupo A, né, e é seguida pelo Staphylo aureus marza, né? Pode acontecer, nesse caso aqui, pode acontecer em qualquer faixa etária, né, e até em pessoas sem comorbidade, então, diferente da polimicrobiana, como a gente falou. Tem aqui outros patógenos, né, a Aeromonas e o Vibrio funíficos, que alguns autores já caracterizam, né, a infecção por esses dois outros patógenos como a fascite necrotizante tipo 3, mas ainda não é uma nomenclatura já normalizada por todos os autores. Alguns artigos, né, que falam sobre essa fascite necrotizante tipo 3. Aqui a gente tem, falando um pouquinho da fisiopatologia, né, porque a gente pode ter a fascite necrotizante sendo causada tanto por uma porta de entrada, mas eu também posso ter uma fascite necrotizante sendo causada por um trauma, por exemplo, por uma contusão, eu não preciso ter uma porta de entrada nesse caso, né? Então, no caso dos pacientes que têm uma porta de entrada, né, as bactérias ali, eles vão liberar endotoxinas, né, e essas endotoxinas vão fazer com que haja um processo inflamatório, né? Com isso, vai fazer vai gerar uma reação inflamatória com liberação de plaqueta, leucócito, né? E isso vai fazer com que haja
junto com a oclusão de capilares, né, haja uma lesão do endotélio, que vai fazer com que o paciente vai apresentar aí o extravasamento de líquido, que vai gerar o edema, que vai gerar o eritema, né? Como consequência, vai aparecer as equimoses, as bolhas, né? E o processo inflamatório vai ser perpetuado, porque a bactéria vai continuar ali e o processo inflamatório se perpetua e as plaquetas e os leucócitos cada vez mais vão acometendo aí agora vasos maiores, né, que aí pode levar à necrose agora, inclusive de partes mais profundas aí da pele. E no paciente que não tem a porta de entrada, o trauma ou a contusão, né, vai liberar como se fosse mesmo uma resposta inflamatória, né, para tentar entender o que aconteceu, né, e paciente que já tem alguma colonização, por exemplo, pelos strepto do grupo A, né, que teve, por exemplo, alguma faringite em algum momento, né, junto com essa resposta inflamatória, ele vai carregar essa bactéria. Então, carreando o streptococo, ele vai liberar ali também toxinas, né, e junto com o macrófago, os miócitos também, que vão ser liberados para tentar recuperar o tecido que foi desvitalizado, o streptococo, ele consegue se ligar, né? Tem receptor ali para se ligar, né, a essa resposta inflamatória que está sendo liberada, e isso vai, da mesma forma como acontece na porta aberta, né? Vai perpetuar aí a liberação de plaqueta, leucócito, fazendo com que haja o acometimento de vasos aí, levando à necrose, né, do tecido. Aqui a gente pode também dividir os fatores de risco pela localização da fascite necrotizante, né? A gente tem a fascite necrotizante em membros, né? Que é a principal, como a gente falou, 70%, que pode estar relacionada a trauma, né? Úlcera crônica, queimadura, picada de inseto, uso de drogas intravenosos, varicela. E aí, os principais fatores de riscos é idade maior que 60 anos, malignidade, imunossupressão, diabetes, obesidade, alguma isquemia crônica, a gangrena de Fournier, 15% dos casos, né, que está relacionado aí a alguma porta de entrada, né, alguma alteração aí geniturinária, causada aí por maior fator de risco pelo diabetes ou pela obesidade, localização cervical, menos de 5%, né? Paciente que tem, por exemplo, alguma alteração nas amígdalas, por exemplo, alguma faringoamidalite, né, que pode desencadear abscesso dentário, né, infecção glandular, né, o maior risco aí é o uso de corticoide. Fascite necrotizante tóraco-abdominal, também menor que 5%, né, os pacientes com pós-operatório aí, diabetes, obesidade, né, e a orbital, também é menor que 5%, né, também relacionado com o diabetes e o trauma. A gente vê que o diabetes está relacionado a praticamente aí todos os fatores de riscos que a gente tem nos pacientes com predispostos aí a desenvolver fascite necrotizante. No diagnóstico, como a gente falou lá atrás, né, o que nós temos que pensar é que o diagnóstico tem que ser o mais precoce possível, porque isso vai impactar no tratamento, né, e como consequência na mortalidade, né, na taxa de mortalidade. Os sintomas são muito variáveis, né, a grande maioria, inclusive, não vai ter, a princípio, nada
a olho, mostrando para a gente, né, no exame físico, só você vendo. Então, tem que examinar o paciente, tem que colher uma história, né, para poder entender realmente se é só algo mais superficial mesmo, ou se realmente se trata de uma fascite necrotizante. 75% vão ter edema, 72% eritema, dor intensa em 72%, uma sensibilidade aumentada em 68%, febre, né, porque alguns podem desenvolver choque séptico, né, e bolhas ou necrose da pele. Como a gente disse lá, 50% dos pacientes, a infecção não precisa, né, ter uma porta de entrada, né, e pode se decorrer aí de um trauma ou de uma contusão. Exames, o que a gente tem? Né? Claro que a gente pode lançar a mão dos exames laboratoriais, né, leucócito, PCR, né, que provavelmente podem mostrar aí algum sinal de infecção, né, exames para a gente poder ver o sulfo nos pacientes que estão sépticos, né, e os exames de imagem. O raio-x, ele pouco vai nos ajudar, porque ele vai mostrar gás nos tecidos aí, a gente não vai conseguir diferenciar gangrena gasosa de fascite necrotizante, né? A tomografia da mesma forma, né? Vai mostrar edema nos tecidos. A ressonância é o exame mais eficaz para a gente poder fazer o diagnóstico, né? Que ela vai mostrar um espessamento e uma hiperintensidade da fáscia, né? Maior em T2. É sensível, mas não é específico. Só que isso tudo, né, atrasa muito o tratamento do paciente, né? Então, de repente, se a gente lançar a mão, né, de uma boa anamnese, de um exame físico, só aí a gente já consegue dispensar todos esses exames de imagem. E aqui, sem dúvida nenhuma, depois daquele slide, eu acho que também é um dos slides mais importantes que a gente tem da aula, porque vai impactar na mortalidade dos pacientes, né? Os pacientes que têm a infecção aí agressiva de partes moles ou a infecção leve, mas tem sinais de septicemia, né? Tem que ir para a cirurgia, né, de forma imediata, para poder ver a extensão da infecção, para poder ver a necessidade de desbridamento e até mesmo de amputação, e para você fazer coleta de cultura, né? Nos pacientes que às vezes têm acometimento aí de regiões do pescoço, como a gente viu lá na angina de Ludwig, às vezes vai ser necessário levar para intervenção cirúrgica para fazer principalmente para evitar obstrução de vias aéreas, né? E esse paciente, uma vez que levou para o bloco, uma vez que precisou de desbridamento, ele tem que voltar para o bloco a cada 24 a 36 horas, né? Para poder fazer um novo desbridamento, né? Até que a equipe cirúrgica, junto com a equipe assistente, né, a equipe do CTI, avalie que não tem a necessidade mais, né? Não existe na literatura, não existe nos artigos um tempo, né, para a gente poder falar que até 6 horas, até 24 horas, até 48 horas, eu preciso levar esse paciente para o bloco. Não tem nada determinado, não existe nada padronizado do tempo. Mas o que foi documentado, os estudos que foram feitos, é que quanto mais precoce o paciente é levado para o centro cirúrgico para fazer o desbridamento, isso, sem dúvida nenhuma, reduziu muito a mortalidade, principalmente nas primeiras 6 horas. Só que eles ainda não conseguem determinar se é nas primeiras 6 horas do início dos sintomas, se é nas primeiras 6 horas da admissão na terapia intensiva. Então, ainda é muito amplo, né, essa questão do tempo de intervenção, né? Então, o que eles dizem é que
pelo menos nas primeiras 24 horas, a intervenção tem que ser feita. Foi o que eu disse, né? 6 a 12 horas, eles tiveram mortalidade mais baixa aí do que os pacientes que foram acima disso, 48 horas, né? Que foi esperando aí para poder fazer a abordagem. Aqui é uma foto, né? Só para a gente poder ver de um paciente que fez um desbridamento aí de uma fascite necrotizante. E o tratamento com antibiótico, né? A gente vai começar o tratamento com antibiótico empírico, né? Até que a gente não precise mais fazer o desbridamento, né? Que o paciente esteja melhor e que ele não tenha febre, né? Por pelo menos 48 a 72 horas, né? E a gente tem que pensar, né? Em cobrir os principais agentes, né? Como a gente falou, dos tipos, né, de fascite necrotizante aeróbios, incluindo MARSA e os anaeróbios, e uma vez que as culturas saiam, a gente vai tratar guiado por cultura. E aí, aqui é o tratamento do guideline que a gente tem, o último guideline da Sociedade de Infectologia, né? Sociedade Americana de Infectologia, que é de 2014. O que é tão difícil a gente coletar, né, os dados dos pacientes com infecção de pele e partes moles, é tão difícil fazer uma padronização que o último guideline deles já está completando quase 10 anos, né? Então, o que a gente tem? O empírico, né? Quando a gente não tem foco ainda, o que eles orientam é usar o tazocin associado com a vancomicina, né? Eles colocam também o uso de meropenem, ertapenem, né? Mas a gente, na nossa prática, nosso tratamento de escolha é o tazocin com vanco, né? E uma vez saindo das culturas, né? O que o IDSA preconiza, né? Se cresceu estreptococo, penicilina, né? Com a clindamicina, né? Staphylo aureus, aí a gente vai tratar com oxacilina, né, e vancomicina se for resistente. O Clostridium, né, clindamicina com penicilina, o Aeromonas, né, que a gente falou, doxiciclina mais ciprofloxacina, e o Vibrio com doxiciclina mais ceftriaxona ou cefalotina. Esse guideline está disponível na internet para quem quiser, se quiser pegar para poder depois ver as doses direitinho, tem várias tabelas, inclusive tem outras infecções de pele, né? As outras recomendações que eles colocam lá. E aí a gente tem outros tratamentos, né? Que são controversos. A terapia hiperbárica, né, que é muito controverso, a maioria dos estudos não indica, né, até mesmo porque atrasa o tratamento, mais uma vez, né, você ficar tentando fazer a terapia hiperbárica no paciente com fascite necrotizante, vai atrasar ele às vezes, ir para o tratamento, que é a cirurgia, e a imunoglobulina intravenosa, que os estudos que foram feitos para o tratamento com estreptococo do grupo A. E por que é usado? Porque eles falam que a imunoglobulina ela age aí neutralizando as toxinas extracelulares. Só que os estudos que a gente tem, eles têm muitas limitações, né? Tem várias diferenças na intervenção cirúrgica, ou no uso de clindamicina no grupo que recebeu imunoglobulina e no grupo que não recebeu. A amostra foi muito pequena, uma baixa mortalidade no grupo aí que não recebeu imunoglobulina,
e uma diferença na incidência de fascite necrotizante nos dois grupos. E, além do que, a quantidade de anticorpo antitoxina e neutralizante varia aí de lote para lote de imunoglobulina. Então, assim, o IDSA mesmo não recomenda. Precisa ainda de muito estudo para a gente poder validar a imunoglobulina como um tratamento para fascite necrotizante. E aqui eu queria falar um pouquinho do paciente com diabetes, porque como a gente falou lá atrás, né, o paciente com diabetes, ele entra em quase todos os fatores de risco, né, principalmente para fascite necrotizante, e o paciente diabético é praticamente o que a gente vê todo dia na nossa rotina de CTI, né, às vezes é o paciente que chega já complicado, já com uma úlcera crônica, né, uma úlcera, um pé isquemiado, que já tem indicação de amputação, né? Então, assim, é muito comum, né, esses pacientes aparecerem para a gente. Um paciente que, por exemplo, já tem uma amputação em uma perna e está indo para a segunda amputação, né? Então, epidemiologicamente, os pacientes com diabetes, eles são 55% mais propensos à hospitalização, eles são 154% por cento mais propensos à amputação que os outros pacientes, e mais de 50% vão precisar de cirurgia. Os fatores de risco, né? A gente tem o descontrole glicêmico, né? Alteração de barreira da pele, né? As neuropatias, né? E com isso, os traumas, né? Porque às vezes o paciente realmente não sente as lesões aparecendo, as insuficiências venosas e arteriais e a disfunção do sistema imune. Mas, sem dúvida nenhuma, o principal fator de risco é o descontrole glicêmico, e é realmente o que a gente vê, né, na nossa prática, o paciente que chega totalmente descompensado do ponto de vista glicêmico, que já tem várias alterações de lesões de outros órgãos, né? É o paciente que não toma as medicações de forma adequada, né? Então, assim, e já está indo para precisar da amputação mesmo. O pé diabético, então, a maioria das feridas vai começar com ulceração de pressão, né? E essa úlcera, o pé diabético vai se resultar aí da neuropatia, né? O paciente não sente que está desenvolvendo, da imunidade baixa, da desregulação da glicose e da angiopatia da doença vascular. Metade dessas úlceras vão infectar. E aí a gente tem as outras complicações, né? Que é a isquemia, né? Que vai, às vezes, precisar da amputação, e a osteomielite, que na grande maioria das vezes pode acontecer, e o que vai gerar aí um tempo de antibiótico, às vezes, mais prolongado. O tratamento desses pacientes, a gente tem que avaliar a gravidade da infecção, né? Os fatores de risco específicos dos pacientes para MAS ou pseudomonas ou outro organismo multiresistente, às vezes é um paciente que já está passando por vários serviços, né? Ou que mesmo que já é uma reinternação, né? Se tem alguma cultura disponível ou alguma informação prévia, né? E até mesmo quanto tempo que eu vou tratar, por exemplo, a osteomielite, né? Para eu pensar no efeito adverso, né, que isso vai gerar para o meu paciente. E esse aqui é o tratamento preconizado aí pela Sociedade Brasileira de Diabetes do ano passado, né? Que ela divide aí em leve, moderada a grave, né? As infecções leves, sem complicações, a penicilina é a principal escolha, né? Ou a cefalosporina de primeira geração,
né? Os pacientes com alergia ou intolerância, você pode usar a clindamicina. Se o paciente usou antibiótico de forma recentemente, tem que cobrir coco gram-positivo, mais o BGN também. Então, pode-se usar aí o clavulin ou ampicilina com sulbactam, né? E o paciente com alto risco de MARSA, nimesulida, né? O Bactrim, a doxiciclina ou o macrolídeo. Mas aqui, o paciente leve pode ser que não chegue, né, para a gente, talvez é um paciente para o ambulatório, mas o paciente com infecção moderada a grave, né, talvez seja mais a nossa rotina, né, o paciente com infecção moderada a grave, sem complicações, né, ele fala também do clavulin, ou da ampicilina com sulbactam, né, ou da cefalosporina de segunda ou terceira geração, para você tentar cobrir gram-positivo, coco gram-positivo e PGN. Se usou antibiótico recente, também cobria os dois tipos, né, usar clavulin ou ampicilina com sulbactam, cefalosporina de segunda e terceira geração, ou um carbapenêmico, como o ertapenem. Úlcera, cobrir BGN, pseudomonas, né? Usar aí amoxicilina ou ampicilina com sulbactam, né? Ou a penicilina com a ceftazidima ou o carbapenêmico do grupo 2. O paciente com a perna isquêmica ou necrose ou com formação de gás, né? Coco gram-positivo ou para cobrir, perdão, coco gram-positivo, cobrir BGN e também tem que cobrir anaeróbio, né? E aí, nesse caso, amoxicilina, né? Um beta-lactâmico ou ampicilina com sulbactam, ou a ultrazocin. Fator de risco aí, se tiver para MARSA, né? Você tem que considerar adicionar ou substituir por linezolida. E se tiver fator de risco aí para pacientes que tenham resistência a BGN, né, você tem que pensar em associar aí carbapenêmicos, quinolonas, aminoglicosídeo, ou até mesmo a colistina, né? Então, esses aqui foram as minhas fontes, né? Como eu disse, o último guideline que a gente tem da Sociedade de Infectologia é esse de 2014, né? Os demais são artigos, né? Tem até uns artigos muito recentes aí de infecção de facite necrotizante, né? De 2020, 2021, mas o guideline mesmo da sociedade já tem quase 10 anos. E é isso. Excelente, senhorita. Só para os nossos residentes, para a gente completar, uma coisa que parece óbvio, mas eu costumo dizer desde a minha época das antigas lá da outra residência, que o que é óbvio tem que ser dito para todo mundo, né, gente? E os meninos que chegaram depois aí, perderam a nossa primeira aula, teremos uma oportunidade de conversar novamente, mas uma das coisas que a gente pleiteia na nossa residência é você saber um básico bem feito, né? Fazer o simples, o básico bem feito, e a partir daí você partir para a patologia, né? No caso, conhecer bem a fisiologia, conhecer bem a anatomia, porque aí fica mais fácil. A Rayane falou lá na frente que o primeiro slide que ela falou que era um dos mais importantes da aula não é de tabela de antibiótico, não é de nada, né? É de anatomia. Por que ela falou isso? Vocês têm alguma ideia, meninos? Soneca, hoje você está acordado, não dormiu na aula, não. Vocês têm alguma ideia? Não estou apertando vocês, não. É uma questão parece lógica, né? Se você tem uma infecção de partes moles, ela começa onde geralmente é as peles subcutâneas, na grande maioria, com algumas exceções que são as miosites, ou as piomiosites, né? Que elas começam de dentro para fora, geralmente em pacientes diabéticos também.
mas é questão de tempo do negócio dar ruim, né, gente? Se você tem uma infecção, às vezes uma bactéria bem virulenta, com uma agressividade de patologia alta, é questão de horas para isso disseminar, né? Então, vira uma infecção sistêmica, deixa de ser uma infecção local, e, mais uma vez, um dos motivos que eu abandonei a cirurgia, né? É depender dos outros para poder resolver o problema, porque cirurgião é uma raça que eu vou te falar que há uma outra foto que a Rai mostrou, muito bonita, se não fosse trágica para o paciente, que foi aquela dos antes e depois do desbridamento. Eu Né? nem Vocês coloquei mesmos... muita não, para não... As fotos Não, que tinha porque... eram fotos muito ruins na Não, internet. pois é, mas Depois essa os meninos foto é digitam bonita. lá e vê. Se você vê essa foto, é uma foto bonita, Rai, que você vê que foi um desbridamento bem feito. Você olha, quem vê o lado de fora da imagem, né, que é aquela primeira foto da esquerda aí, para quem está de frente para a tela aí, ó, aquilo ali você olha, parece que é uma lesão que está com descamação da pele apenas. Aí a hora que você olha o subcutâneo, vai até a raiz da coxa, quase nos ossos da coxa. E do lado direito, um desbridamento muito bem feito, por sinal. Né? Para quem faz, quem acompanhou a cirurgia aí durante algum tempo, deve ter observado que os bons cirurgiões têm uma fala muito característica de desbridamento. Qual que é a hora de parar o desbridamento? Vocês passaram pelo estágio da cirurgia aí, mas é uma bosta o estágio de passagem, mas o que a gente pode falar? Né? Então, desbridamento ele é feito até ter sangramento, tem que ter sangue, tem que ter tecido viável, tem que ter sangue vermelhinho, tem que ficar bem vermelho. Né? Então, você fazer um desbridamento aí e daqui a pouco tá lá, manda para nós no CTI, não estou falando só de Sede de Castro, não, estou falando em vários CTIs, né? A gente está lá na retaguarda, o cara vai para o desbridamento, volta, você abre o curativo no outro dia, parece que não foi feito nada, assim, ou foi feito e ficou tecido desvitalizado para trás. Não pode, gente. Desbridamento significa desbridamento. Aí tem um filho de Deus que chega lá e fala assim, não, agora nós vamos fazer um desbridamento químico, né? Coloca aí, não sei como é que eles vão falar para a gente ainda para colocar, mas tem, como é que é o trem lá, o Bordinho, lá na roça, eles colocam um trem lá, o Bruno Rezende, lá em Rezende Costa, coloca umas plantas, tem umas plantinhas que você coloca também, que faz desbridamento químico. Mata Eu vou bicheiro. lembrar o nome aí daqui a pouco. Minha mãe faz isso lá na roça, lá com os bichos dela lá, diz que funciona, entendeu? Criolina. Criolina é bom também, matar as bactérias, né? Não dá antibiótico. Tem outra aí, vou lembrar o nome. Essas Digo bom com óleo culturas. queimado. Ó. Olha lá, óleo queimado, né? Isso aí, tudo, Lepecite. desbridamento químico. Você mata o tecido e mata o paciente também, não é isso? Né? A enfermagem entende muito bem, gente, de desbridamento químico. Tem enfermeiro, né, que é especialista em ferida. É muito interessante, sim, mas ele é coadjuvante. Ele não é o principal ator do desbridamento. Outro ponto importante que a Rai falou da terapia coadjuvante, aí, que eu tenho contato com algumas pessoas que estão trabalhando na hiperbárica. Tem um resultado bom, Rai, mas é quando entra no tempo certo e é uma terapia também coadjuvante. Você não faz só a hiperbárica igual a turma costuma pedir para fazer. Né? Você está lá cheio de tecido nefrótico, cheio né? Que podre lá, os caras falam, não, vamos ali fazer uma hiperbárica ali, que vai. Não, gente, hiperbárica não desbrida. A hiperbárica significa melhorar a perfusão, melhorar circulação, melhorar cicatrização. É uma fase já de resolução da lesão. Então, não adianta levar para a hiperbárica que ela não vai matar a bactéria, não vai, pelo contrário, né, gente? Vai alimentar a bactéria lá, se bobear. Então, Rai, muito, muito, muito bom. E diga-se de passagem, quem me conhece aí sabe da minha confusão com o pessoal de cirurgia de vários lugares, mas tem muitos cirurgiões bons, gente. Tem muito cara fera, tem muito cara que vai para cima, acompanha o paciente, né? Lá no Sede de Castro mesmo, tem muito cara que é parceiro nosso lá, na tentativa de tentar resolver. Mas se não fizer o desbridamento na hora certa, não adianta você dar antibiótico, não. Né? Hoje, infelizmente, nós não temos nenhum infecto aí com a gente na aula para corroborar comigo. É igual abscesso, né? O doutor Andy Petroniano, que é professor no HC, falava lá que abscesso não pode ver a luz do dia, você tem que drenar.
né? Não pode ver espontaneamente a luz do dia. Então, se você não drenar o abscesso, não adianta dar antibiótico, não. Né? E é a mesma coisa para partes moles, né, gente? Infecção de partes moles, tratamento é cirúrgico. Você pode dar antibiótico, sim, na fase inicial. É um tal de falar, gente, que tem que esperar delimitar. Meu Deus do céu, eu achar a área que eu tenho que desbridar, dá vontade de chorar, né? Vamos esperar essa aí, ó, essa foto que a Rai deixou, e vamos esperar delimitar a foto da esquerda lá, ó. Não está delimitado, não. Ali Ia não tem perder a limite, não. perna. Aí você olha lá, a hora que você entra para desbridar, o tamanho do limite lá, ó. Né? Então, vocês estão formando agora, os meninos começando a caminhar na terapia intensiva, somos chatos mesmo, tá? Intensivista indica cirurgia, sim. A gente não sabe operar, não, mas a gente indica, né? A gente pode até ver um Infelizmente, a gente não cirurgião... sabe operar, né? Hã? Infelizmente, a gente não sabe operar. Pois é, Rai, eu tô, quem sabe, no futuro próximo aí, eu estágio de cirurgia. Traqueostomia eu ainda quero aprender a fazer. Pois é, e é um procedimento que em alguns países, inclusive, os intensivistas fazem, né? Então, a Pois gente não é. depender, o intensivista poder fazer, percutâneo, então, é uma beleza. Falei demais, turminha, então, falei até demais mesmo, né? Os cirurgiões aí que me desculpem, os que são do bem, mas tem muito cirurgião do mal, né? E aí, completa aí, turminha. O que vocês acham? Da mesma maneira que tem intensivista do mal também, viu, meninos? Vocês estão entrando na escola agora, que a gente tem que ser do lado bom, não do lado oculto da força. Então, vocês têm que correr atrás da melhoria do paciente, do que for bem para o paciente, né? Respeitando os colegas, respeitando as opiniões, mas sempre pensando no bem-estar do paciente. Nós não somos dono da razão, mas nós somos o ponto final. Eu já falei isso com vocês. O paciente com a gente em último caso, já chegou no limite. Falei demais. Fala aí, Gordinho, tem demais professores aí. Eu acho que a gente tem que chamar a atenção dos residentes aí, Rayane. Só complementando aqui, que você falou muito bem, obviamente, a gente passa por duas endemias importantes dentro da terapia intensiva. Uma é da diabetes, que você citou aí brilhantemente, e a outra é a endemia da escara, né? É muito frequente, é muito prevalente. Então, com relação à atenção, sobretudo aos residentes, é que esse cara não começa grande. Então, a gente precisa trabalhar não só no fazer o diagnóstico e no tratamento adequado, e você citou várias possibilidades aí, mas, sobretudo, na profilaxia. E quando a gente fala em profilaxia de lesão de partes moles, envolve uma série de fatores, desde a nutrição precoce, que a gente tem que correr atrás, até correr atrás de melhora de parâmetros microperfusionais, até cuidados, né, diretamente com a pele, mas, sobretudo, a mudança de decúbito. Eu estou só chamando a atenção aqui, porque a gente vê uma falha muito frequente nisso. É tão importante isso que a gente tem um reloginho lá dentro do CTI, e que quando a gente corre leito, aqui eu peço para os residentes nos ajudarem a cobrar esse tipo de coisa de toda a equipe, que as mudanças de decúbito dos nossos pacientes sejam feitas de forma rigorosa. Aquele reloginho que está lá, é para que naquele determinado momento o paciente esteja exatamente naquele decúbito. E se não tiver, tem que haver uma justificativa. Porque se as pessoas fazem como quiser e negligenciam aquilo, nosso índice de escara aumenta muito e está diretamente envolvido aí, não só com custo, morbidade, mas diretamente em mortalidade. Então, nutrição precoce, uso racional de sedativos, correr atrás de estabilização hemodinâmica e, principalmente, o cuidado com a mudança de decúbito é algo que a gente tem que correr atrás demais. A gente correr isso atrás, a gente diminui muito a mortalidade no CTI, sobretudo nos casos de sepsis. Muito bem. Alguém mais, turminha? Todo mundo cara de cansado aí, né? Tô sabendo, vocês começaram agora. Algo mais? Ô, Rai, muito obrigado. Ninguém quer completar mais nada aí não, né? Beleza. Ô, Rai, obrigado. Semana que vem tem mais uma aula aí para nós. Quarta ou quinta-feira, eu vou ver com o Paulo aí que hora que vai ser. Eu mando para vocês o link. Beleza? Amanhã temos nossa corrida de direito multidisciplinar. Quem tiver lá no hospital e quiser participar, às 8h30, estaremos lá para correr. Tá bom? Rai, obrigado de novo.
Boa noite Imagina, para chefe. vocês todos. Um Boa abraço. noite. Valeu, Boa Raia. noite. Parabéns, velho. Tchau. Valeu, Raia.